Boa noite a todos. Me chamo Josué Galvão. Tenho 45 anos e 25 anos de serviços prestados à mesma empresa. Meu trabalho não é o melhor e também não chega nem perto de ser o mais agradável, mas com muito respeito e carinho às famílias, sempre me dediquei a fazer o meu melhor. Sou agente funerário e meu trabalho é preparar o corpo para que as famílias possam estar velando e se despedindo de seus entes queridos. Não existe morte bonita. Para os que ficam, só lhe resta a dor da perda e uma saudade que corta o peito e nunca passa. Revelo a vocês que trabalho por tanto tempo nessa área e já presenciei muitas coisas difíceis de acreditar. Choro de criança, vozes de pessoas, objetos caindo ao chão. Tudo isso geralmente acontece no momento em que o corpo está sendo preparado para que seus familiares estejam o recebendo. Mas o que eu estarei revelando a vocês é algo que nos aconteceu no ano de 1997. Recebimos a ligação de uma família, conhecido como Família Martins. E através dessa ligação, uma mulher encomendava nossos serviços de ornamentação sobre o corpo da pessoa falecida. E para fazer esse trabalho, teríamos que nos dirigir até uma pequena fazenda, que ficava aproximadamente a 200 km da cidade que moro. Vocês podem até não acreditar em tudo que eu estarei contando a vocês, mas esse trabalho foi encomendado para uma pessoa dessa família, para uma pessoa que não se encontrava morta. Eu e meus companheiros de trabalho, tão logo desligamos o telefone, cogitamos entre nós que essa pessoa poderia ser desenganada pela medicina, ou até mesmo uma pessoa acidentada, e infelizmente tinha a data e hora certa para morrer. É difícil falar dessas coisas, então eu lhes pergunto, qual outra explicação teria sobre toda essa situação? Por aproximadamente 45 dias aguardamos. E quando foi uma manhã de sexta-feira, recebimos a ligação que aquele era o momento de nos deslocarmos até aquela fazenda. Dentro do carro, estávamos eu e mais 2 companheiros de trabalho. Por boa parte do caminho, conversávamos sobre o que nós poderíamos estar encontrando. E tão logo chegamos ao local, paramos o carro em frente a uma porteira. E não demorou muito para que um homem viesse até nós. Esse senhor se apresentou. Seu nome era Ivo. Esse homem era irmão da pessoa falecida. Depois de abrir a porteira e nos encaminhar à casa, ele nos chamou primeiramente para uma pequena sala de leitura, para nos falar sobre o trabalho que ele queria que fizéssemos. Eu fiquei espantado com algumas coisas que eu ouvi. Ele nos revelou que seu irmão nunca tinha ido a um hospital e também nunca tinha ficado doente, mas que de alguns dias até o dia de sua morte vinha apresentando comportamentos estranhos. E devido a esses comportamentos, seu Ivo acreditava que seu irmão poderia estar se envolvendo com coisas demoníacas. E por esse motivo, ele teria que ser enterrado imediatamente. Depois de ouvir tudo o que aquele homem tinha para nos falar, eu somente o perguntei sobre o cemitério, onde seu irmão iria ser enterrado, e também sobre o caixão. Então, nesse momento, ele se levantou e nos levou até a sala da casa. E tão logo nos aproximamos da porta, eu acabei visualizando o que parecia ser uma urna muito antiga,
Por fora ela era feita de metal. Para ser exato, parecia mais inox escovado. Também possuía 3 maçanetas em cada lado, e cada uma delas parecia ser talhada em ouro. Então, quando nos aproximamos da urna, para o nosso espanto, já existia um corpo lá dentro. E esse mesmo corpo parecia ter sido completamente enrolado com panos brancos. Não existia nenhuma parte daquele corpo visível. Nesse momento, eu e meus companheiros ficamos quietos e decidimos fazer o nosso trabalho. Então, naquele momento, fizemos o preenchimento da urna com flores e colocamos a renda sobre todo o corpo. Logo após termos feito tudo isso, entrou na sala que estávamos 2 senhoras. Em suas mãos elas tinham alguns galhos e cada uma segurava um copo. Então passaram a fazer algum tipo de oração em uma língua que eu desconheço. Também molhavam os galhos na água do copo e passavam sobre o pano que encobria o rosto do falecido. Então logo elas fizeram isso, a urna foi lacrada. Isso mesmo que vocês ouviram. A urna foi completamente lacrada. O corpo também não seria velado. E a família nos pediu para carregar a urna naquele momento e seguir até o cemitério, onde o corpo seria enterrado. Para nós tudo isso era muito estranho, e ficou ainda mais quando chegamos no cemitério. O lugar era no meio da mata, completamente escondido. Não havia manutenção alguma do lugar. O mato tomava conta de tudo. E por incrível que pareça, sobre a vala aberta no chão, havia uma grande gaiola feita com aço puro. No momento em que o corpo estava sendo enterrado, eu acabei ouvindo algumas pessoas da família conversando sobre algo que poderia vir até aquele túmulo para buscar o corpo daquele homem. Confesso que no momento não entendi nada. Então aquela cova foi completamente tampada novamente. E ao redor do túmulo foi jogado sal grosso. Senhor Ivo nos pediu para passar a noite em sua fazenda. Como o dia já vinha se dissipando e não demoraria para que a noite viesse a tomar conta de todo o lugar, acabamos aceitando. Depois de algumas horas conversando com aquele senhor, ele acabou nos revelando o que aconteceu com seu irmão. Segundo ele nos contava, seu irmão andava por caminhos tortos e buscava satisfação carnal através de invocações malignas. Com isso, ele quase não passava mais as noites em sua casa. Chegava somente pelas manhãs, completamente sujo de barro e sangue. Foi descoberto que era sangue feito com sacrifício de animais, em rituais de magia negra. Então seu Ivo naquele momento nos falou que seu irmão foi encontrado pela manhã oposta à nossa chegada na fazenda, caído à porta da casa. Seu corpo estava completamente quebrado. Parecia ter sido mascado e depois cuspido novamente. Não existia uma gota de sangue em seu corpo, e nenhum corte que pudesse ter o levado à morte. Nossa família sabia que mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. O trabalho de vocês estava encomendado para uma pessoa que ainda se encontrava em vida. Foi então que ele acabou nos contando algo difícil de acreditar. Nos bolsos de seu irmão foi encontrado alguns amuletos e também o que parecia ser vela derretida. Ele acreditava que alguma coisa poderia vir buscar o seu irmão durante a madrugada, e esse ser sobrenatural só poderia ser um lobisomem. Nesse momento ficamos bastante apreensivos.
pois só tínhamos ouvido falar de tal criatura através de histórias. Era difícil acreditar no que ele nos falava. Ele acreditava que tal criatura poderia retornar durante a noite para buscar o corpo de seu irmão. Então, por esse motivo, o seu corpo não foi velado, e sim enterrado rapidamente. Por um pequeno tempo, o silêncio tomou conta daquela sala. Tanto eu como meus companheiros de trabalho não tínhamos palavras para o que aquele homem nos contava. Foi então que aquele homem nos levou até o quarto onde passaríamos a noite. E depois de algumas horas já terem se passado, acabei sendo acordado por gritos que vinham da mata ao redor da fazenda. Esses gritos pareciam lamúrias de alguém ou alguma coisa que gritava de dor. Lentamente me levantei da cama e caminhei até a cozinha. E para minha surpresa, seu Ivo e sua família estavam lá, todos de joelho ao chão, com suas cabeças abaixadas e pedindo para que o mal que estava ao redor da fazenda retornasse para o inferno e os deixasse em paz. Por um bom tempo aqueles gritos cortaram a noite, e aos poucos os mesmos eram ouvidos cada vez mais longe. Então aquele homem se levantou e caminhou em minha direção. Também acabou nos falando que a criatura não voltaria mais até aquele lugar, pois ela estava à procura de seu irmão. E vendo que ele não se encontrava mais naquela casa, ela acabou retornando para o lugar da onde veio. Aquele final de noite mais ninguém dormiu. E somente pela manhã, quando estava perto de sairmos da fazenda e retornarmos para a cidade que moramos, que todos nós fomos surpreendidos. Uma das filhas do irmão do senhor Ivo chegou chorando muito e pedia para que retornássemos até o cemitério. Algo muito ruim tinha acontecido. Então, depois de alguns minutos, acabamos chegando no local. O carro da funerária foi deixado para fora do cemitério. E depois disso, caminhamos até o túmulo. E, para o nosso espanto, o que vimos era algo totalmente sem explicação. A gaiola que existia sobre o túmulo estava com seus ferros completamente retorcidos. E, para a agonia da família e nosso espanto, a urna que o irmão do senhor Ivo estava se encontrava completamente rasgada. A família chorava muito. Muitos que estavam ali diziam que era tarde demais, que o irmão de seu Ivo tinha deixado esse mundo para viver aquilo que ele sempre buscou. Então aquele homem veio até nós e acabou nos falando que a urna não foi aberta, e sim rasgada de dentro para fora. Seu irmão acabou buscando tudo isso que estava acontecendo, e agora ele iria habitar lugares escuros, se alimentar de restos de animais mortos. Seu irmão tinha se tornado um lobisomem. Toda essa conversa nos deixou completamente confusos. Então aquele homem nos agradeceu pelo serviço prestado e se despediu de nós. Tão logo pegamos a estrada, durante todo o caminho ninguém falou nada. Somente depois de chegarmos na empresa, concordamos em não comentar nada sobre esse acontecimento com ninguém. Por esse motivo, não foi falado a cidade que moramos, nem a funerária que trabalhamos. Obrigado por contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.